Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar a sua planilha em Excel para controle financeiro pessoal do zero, tá? Eu vou estar montando aqui, vai ter algumas fórmulas um pouco mais avançadas, mas eu vou estar explicando passo a passo, só é vocês seguir como eu vou colocar aqui para vocês, que vocês vão conseguir fazer sua planilha e vai ter um relatório e uma propagação mensal e você vai saber tudo que você tem para pagar em todos os meses daquele ano e ainda fazer uma programação para o ano que vem, tá bom? Eu vou estar montando aqui e vou estar explicando para vocês, então vão me seguindo. Se tiverem com uma planilha aberta em Excel para poder montar essa planilha para vocês, pode abrir aí, vai pausando o vídeo e vai colocando o seu passo a passo, tá bom? Então eu vou começar aqui. Inicialmente eu tenho um pensamento de usar 3 guias dessas daqui, tá? Mas aí eu vou estar mostrando para vocês passo a passo o que é que eu vou colocar em cada uma. A primeira vai ser todo o meu controle, onde é que vai ficar as minhas informações. Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu vou montar aqui uma linha com o nome descrição. Aqui, a minha segunda coluna eu vou colocar como conta. A minha terceira eu vou colocar aqui como parcela. Minha quarta eu vou colocar aqui valor, mês, ano e o status. Então aqui eu vou colocar minha descrição. Vamos supor roupa. A conta eu posso colocar aqui como cartão A. Parcela 1 de 1. Aqui ele já está entendendo como se fosse uma data, tá? Então eu tenho que colocar aqui para que ele possa entender. Vou repetir para vocês aqui. Como estava em formato de data, o que é que eu faço? Eu vou selecionar a minha célula, eu vou vir aqui na minha página inicial, na minha setinha aqui de personalizar o valor e vou colocar aqui em formato de texto. Feito isso, quando eu colocar qualquer número, ele não vai calcular, ele não vai fazer nada, ele só vai exibir como se fosse conteúdo de texto. Tá? Então aqui o valor, eu já vou clicar nessa coluna aqui e vou clicar aqui para colocar no formato de valores em reais. Então tudo que eu colocar aqui, ele já vai mostrar nesse tipo aqui para mim. Tá? Então aqui eu vou colocar o mês, vamos supor, janeiro 2020. E o status? O status, eu vou saber se a minha conta ela foi paga ou não. Então eu vou colocar aqui dois tipos. Eu vou criar uma guia aqui para que eu possa colocar status e eu vou fazer uma validação de dados. Por quê? Porque eu não quero que nenhum texto diferente do que eu vou colocar aqui ele seja exibido. Então eu vou querer que ele seja ou pago ou em aberto. Então, quando eu for saber o status do meu pagamento, eu sempre vou saber por aqui se ele foi pago ou se ele está em aberto. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer em validação de dados. Eu seleciono a célula que eu quero, eu vou vir aqui em dados, eu tenho esse ícone aqui que é validação de dados. Então eu vou marcar aqui validação de dados. E aqui ele está nessa coluna, nessa célula aqui, ele está como qualquer valor. Então eu vou colocar aqui de lista. Então o que é que eu faço? De lista a minha fonte. Eu poderia colocar aqui, digamos, pago ou em aberto. E ele só iria aparecer essas duas opções e só iria receber essas duas opções. Mas eu quero colocar referente à minha célula. Então eu venho aqui e marco quais são as células que eu vou querer fazer a minha referência. Por que eu coloquei dessa forma? Porque se eu precisar alterar, digamos eu quero alterar aqui, vocês podem ver que aqui ele já apareceu uma setinha aqui e ele só ou pago ou em aberto. Se eu for informar qualquer conteúdo diferente do que está ali, ele não vai me deixar. Tá bom? Então é aqui que eu faço essa regra. Se eu precisar alterar, se eu tivesse colocado daquela forma digitando, sem referenciar uma célula, eu teria que alterar lá na validação de dados. Mas se eu quiser alterar aqui, eu posso, digamos, eu quero colocar pago, acrescentar
esse ícone aqui. Então, quando eu vim aqui, ele já vai estar alterado, certo? Então, essa aqui é a minha parte de registro dos meus gastos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar eles, vou vir aqui em página inicial, formatar como tabela. Eu vou transformar os meus dados em uma tabela dinâmica, tá? Então, eu vou vir aqui, eu posso escolher um modelo, vou escolher esse daqui. E aqui ele pergunta, minha tabela tem cabeçalho? Se eu não colocar, ele não vai considerar isso aqui como cabeçalho, ele vai criar um novo. Mas esse aqui é o meu cabeçalho, eu não tenho descrição, conta, parcela, então eu vou marcar que a minha tabela tem um cabeçalho. E vou dar um OK. Pode ver que ele já formatou aqui como uma tabela. Então, eu vou colocar aqui meus dados, ele já desceu uma linha. Eu vou apagar aqui as linhas de grade, para quem só acompanha o que tem aqui. Comida, e eu vou colocar aqui no cartão B, 1 de 1, que foi R$ 70 em janeiro de 2020. E veja, a vantagem de eu colocar como tabela é que eu consigo fazer aqui tudo que eu coloquei em uma regra, em uma linha, ele vai fazer para todas. Então, aqui ele já pode ver que ele está aqui, ó. Posso colocar em aberto. Em aberto eu vejo aqui qual é o espaço, vou clicar aqui 2 vezes, onde ele vai colocar na linha limite. Eu não gosto de colocar aqui, deixar esses filtros, então eu venho aqui, clico na minha tabela, venho em Design e tiro a opção de filtrar. Já vou mostrar para vocês, caso precisem filtrar de uma forma bem dinâmica. Então aqui, todas as minhas informações, todo o meu extrato de gastos, eu vou preencher nessa linha aqui, onde eu vou colocar como registro, minha guia de registro. Então, aqui é todos os meus registros, todos os meus gastos, eu vou estar preenchendo aqui. Vou colocar outra coisa, vamos supor, aluguel. Vou colocar aqui como conta de casa, tá? Não tem parcela. Vou colocar aqui R$500, janeiro 2020 e em aberto. Vou colocar aqui energia, casa, R$500, janeiro 2020. Aqui, lembrando que eu posso digitar, tá? Ou eu posso marcar. Isso aqui ele vai dar no mesmo para as duas ações. Então, aqui eu fiz essa parte, tá? E agora eu vou querer saber o meu relatório, que basicamente já está pronto para mim. Então eu vou aqui, eu vou renomear e vou colocar aqui como relatório. Aqui vai ser a minha base de cálculo. Eu tinha colocado esse nome aqui, então vou criar uma nova aqui como relatório. Então o que é que eu vou querer no meu relatório? Eu vou selecionar aqui o ano, vou deixar aqui como ano, e aqui eu vou colocar o mês, digamos aqui eu vou colocar janeiro, e aqui eu coloco para os demais. E aqui eu vou colocar a conta embaixo. Digamos, quais são as contas que eu tenho? Por enquanto, cartão A, cartão B e casa. Então aqui eu vou colocar casa, cartão A, cartão B. Feito isso, vou só acrescentar aqui as bordas. Só deixar aqui. E eu já consigo montar a minha base de contas. O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar um soma sys. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou selecionei essa célula, vou colocar igual, soma sys. Aqui eu tenho que selecionar o meu intervalo de soma. Eu vou vir aqui em registro e aqui é essa linha de valor. Você veja como ela é uma tabela dinâmica, ela já fixa esse comando aqui. Então, quando eu acrescentar outras linhas aqui,
ele vai somar todas essas linhas. Eu poderia selecionar aqui, onde tudo que tivesse nessa coluna ele iria somar. Mas eu vou colocar aqui na tabela dinâmica que ele vai seguir a mesma regra. Vou colocar um ponto e vírgula. E qual é o meu critério? Meu critério, ele vai somar isso aqui, contanto que a minha conta, ponto e vírgula, aí eu vou para o critério do meu intervalo, seja igual a essa informação que está aqui. Ou seja, que seja igual a casa, mas eu ainda tenho mais outro critério. Que o meu mês, veja que eu estou seguindo a mesma regra que eu fiz nos outros comandos, ele seja igual ao mês que está aqui em cima. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, porque eu também tenho a questão do ano. Aqui o meu ano, ponto e vírgula, e aí eu vou selecionar aqui, porque aqui eu vou informar o ano e ele vai trazer janeiro desse ano. Então, o que eu vou fazer aqui? Fecha parêntese e dou um Enter. Você veja que ele me deu 0. Embora eu tenha um casa aqui, como janeiro 2020, mas eu preciso colocar aqui o ano. Então, vou colocar 2020. E veja que ele já acrescentou aqui para mim R$1.000. Porque ele pegou 500 do aluguel e 500 de energia. Vou alterar aqui energia. Deixar um valor inferior. E aqui veja que ele já fez esse comando. Vou selecionar todas as células. Vou colocar aqui no formato de contabilização. E aqui ele já montou para mim essa parte. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma fórmula para as outras casas. É a mesma regra. Então essa é uma planilha simples que eu estou montando para vocês de contas pessoais, que você consegue simplesmente fazer em casa, acompanhando esse vídeo. E ela é dinâmica. Se você quiser acrescentar outras contas, pode acrescentar outras contas. E aí ela vai servir para você por tempo indeterminado. Isso aqui você consegue fazer todo o acompanhamento. Eu vou repetir essa regra aqui. Lembrando uma coisa. Se eu quiser selecionar aqui essa célula e jogar para as demais, ela não vai seguir o mesmo raciocínio. O que é que eu vou precisar fazer para que ele possa seguir? Eu vou selecionar a minha célula. E aqui eu tenho o meu relatório C7. Essa casa aqui, quando eu jogar para baixo, ela vai descer. E é o que eu quero, que ele se enquadre nas regras que vão estar abaixo. Mas o meu mês, que é o D6, eu quero que ele fique fixo, porque ele tem que ser com base em janeiro. Então o que eu vou fazer aqui? Se você estiver com o seu computador, você vai no seu teclado e aperta F4. Se você está com o notebook, você vai pressionar Fn e em seguida F4. Você veja que ele já montou aqui um cadeado. Isso aqui ele vai fixar e não importa quando você colhe essa fórmula, ele vai se referenciar a essa célula. E do mesmo jeito eu tenho que referenciar o meu ano aqui, que é o meu D4. Então eu vou colocar do mesmo jeito o meu D4. E quando descer a fórmula, aí sim ela vai se enquadrar. E pode ver que ele já colocou aqui para mim. Eu vou selecionar aqui, vou deixar aqui mais em ordem. Vou colocar aqui outra coisa que é interessante saber. Vou colocar aqui meu total. E eu quero saber os meus status. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro referenciar esse daqui, vou colocar um igual. Minha base de cálculo ao pago. E do mesmo jeito eu vou colocar aqui igual ao em aberto. Por que eu referenciei? Porque se eu alterar aqui, se eu tirar, por exemplo, isso aqui, quando eu vier para cá, ele já está contando sem essa informação. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Então, eu vou vir aqui e eu quero saber o meu total, meu pago e o meu em aberto. Para que eu saiba o total, é simples. Vou só usar a fórmula de soma e vou selecionar o meu intervalo. Fechei parêntese e ele já está somando. Então, esse é o meu total e gastos de janeiro. E agora eu quero saber o meu total pago e o meu total em aberto. Vou mostrar para vocês de uma forma bem simples. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa fórmula que já está pronta, vou copiar ela, tá? E vou colocar aqui, porque ela está indo sobre todas as minhas regras. Só uma questão, eu não preciso referenciar
ao meu tipo de conta, porque eu quero somar todas as contas. Então eu vou tirar essa referência sobre a conta. Então ele não vai avaliar essa diferença. Mas uma coisa que eu preciso avaliar é que eu quero saber tudo que foi pago, apenas o pago. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Vou selecionar a minha linha de critérios do meu status e tem que estar igual à informação que está contendo aqui, tá? Então, com isso, eu vou dar um Enter. Ele deu 0 porque eu não tenho nenhuma conta comum em aberto. Então, eu vou fazer a mesma regra. Vou copiar aqui também e vou colar. Mas veja que ele está se referenciando ao pago. Eu vou só mudar aqui para a célula em aberto. Então veja que ele contou aqui. Vou marcar e transformar também em forma contábil. E veja que eu já consigo saber o que é que eu tenho pago e o que é que eu tenho aberto do meu total de janeiro. Então o que é que eu vou fazer quando eu for pagar uma conta? Eu vou vir aqui em registro. Eu vou vir aqui no status dessa conta. E vou marcar ela como pago. Feito isso, eu já consigo saber aqui quanto eu tenho pago e o meu total em aberto ele já deduziu o valor R$50, que foi o valor que foi não pago. Então dessa forma eu já consigo acompanhar. Eu vou criar as colunas aqui também, tá? É a minha célula e eu vou querer acrescentar mais uma coisa aqui. Eu quero tudo que esteja aqui como pago, ele fique verde. Como a coluna já é azul, a minha tabela já é azul, eu não vou colocar um azul, vou colocar um verde. Então vou selecionar aqui todas as células que estão no H, vou aqui em formatação condicional, nova regra, vou aqui formatar células apenas que contenham, vou vir aqui em texto específico que contém a informação e eu vou referenciar ao meu status, que está aqui como pago. Quando isso ocorrer, eu cliquei aqui em formatar e eu quero que o meu preenchimento ele seja verde. Vou dar um OK aqui e você vê a visualização quando esse status estiver como pago. Vou dar um OK, já está como pago. Quando ele estiver em aberto, eu vou vir aqui em formatação condicional, fazer o mesmo caminho e eu vou marcar aqui minha base de cálculo como em aberto. Vou formatar e eu quero que fique em amarelo, o que eu possa sinalizar com mais eficácia. Então aqui eu já consigo fazer esse acompanhamento. Mas digamos que eu estou com várias contas e aí eu começo a descer aqui, vou fazer um exemplo, e aí eu não vou saber mais o que está no meu topo aqui, né, que é o que é a descrição, o que é a conta, o que é a parcela. Então o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou excluir essas demais células, vou deixar bem alinhado aqui. Eu vou marcar uma linha após o meu cabeçalho. E subo aqui, vou até o topo. Vou vir aqui em exibição. Exibir. E eu tenho aqui a opção congelar painéis. Feito isso, eu vou nessa primeira opção aqui, tá? Congelar painéis. Marcado isso, não importa para onde eu desça, pode ver aqui que eu estou descendo, e ele vai sempre mostrar onde estão as minhas contas. Então, se as de cima eu já paguei, eu só preciso descer, tá? Eu vou mostrar aqui também quando eu quiser fazer um filtro. Digamos, eu estou aqui, eu tenho aluguel, tá? Casa, R$500, fevereiro 2020, está em aberto. Eu vou mostrar um filtro bem mais interessante do que esse filtro aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma linha de filtro, onde eu posso marcar, digamos, eu quero ver as minhas contas de fevereiro, eu teria que marcar aqui, né? Só marcar fevereiro, para poder visualizar aqui. Se eu quiser desmarcar, eu tenho que limpar o filtro. Então, vou mostrar outra maneira de você filtrar essa informação. Vou clicar na minha célula aqui, dentro da minha tabela, Design,
E eu tenho aqui inserir segmento de dados. Vou clicar aqui e aqui eu mostro o que eu quero filtrar. Digamos, eu vou querer o status, vou querer o ano, o mês e vou querer a conta. Vou dar um OK aqui. Então veja que ele trouxe para mim várias tabelinhas de cada uma das colunas que nós temos na nossa tabela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso personalizar aqui também. Digamos, eu quero mudar aqui com que a conta ela seja um azul mais escuro. Eu quero que os mês e o ano sejam amarelos. E eu quero que o meu status ele seja laranja. Vou colocar aqui o mês próximo ao ano. E o que eu posso fazer aqui? Vou marcar aqui todas. Vou deixar aqui bem alinhado. E vou marcar aqui. Eu quero ver só as minhas contas de janeiro. Só vai aparecer janeiro. Eu quero ver minhas contas de fevereiro. Só vai aparecer minhas contas de fevereiro. Digamos que eu quero ver minhas contas de janeiro, mas só as que estão em aberto para que eu possa colocar. Veja que ele já monta o filtro aqui para mim. Então, digamos, eu quero ver só as contas do cartão B. Então ele vai montar para mim. Se eu quero limpar esse filtro, eu venho aqui e limpo o filtro. Se eu quiser marcar mais do que uma marcação aqui da conta, eu só preciso ativar isso aqui e eu vou montar o meu filtro, tá? Então aqui eu posso limpar os meus filtros, onde me traz uma dominância maior sobre a minha planilha. Então aqui eu tenho meus tópicos, aqui eu vou conseguir filtrar, só ver fevereiro, só ver um ano, ver outro ano também. Então aqui eu posso brincar bastante. Voltando aqui para o meu relatório, vou deixar ele mais bonitinho aqui. Eu tenho aqui o ano, eu tenho aqui os meses. Se eu precisar criar mais do que só essas três contas aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar apenas inserir mais linhas. Posso simplesmente copiar aqui a minha célula e descer para montar outras. Só preciso apagar isso aqui. E quando tiver um outro tipo, eu só vou precisar acrescentar e ele já vai montar para mim, sem problema algum. Só preciso ter os dados preenchidos aqui. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo só para poder acrescentar essa fórmula nos demais meses. Como é a mesma forma, só para o vídeo não ficar mais prolongado, tá bom? Bom, já montei aqui, tá? Então qualquer intervalo que eu colocar sobre os meus outros meses, ele já vai aparecer aqui para mim. Mas eu quero dar mais uma melhorada no meu relatório de contas. Eu tô achando ele muito branco aqui, o que é que eu posso fazer? Vou mudar aqui uma cor, colocar um negrito, posso colocar aqui um tom de azul, já que a minha outra célula é azul. Colocar, digamos assim, vou montar uma tabela aqui, mas já dá uma diferenciada no meu total. Aqui eu vou colocar um destaque maior aqui no meu total, onde eu vou colocar aqui ele negrito. Veja que ele não ficou um pouquinho maior. Vou respeitar aqui as normas. Vou colocar esse aqui mais centralizado. Mas o que é que eu vou montar aqui? Seguindo a minha linha, vou ver aqui. Vejo que todos estão o maior é 90. Vou colocar aqui uma distância, selecionar todos. Vou colocar uma distância de 93. Então posso ver aqui. Mas estou pensando em montar um gráfico aqui para que eu possa acompanhar os meus gastos. Então o que é que eu vou fazer? Eu quero montar um só com o meu custo total e um com que eu possa acompanhar tudo que está em aberto, tudo que está pago. Então vou vir aqui no meu total, selecionar aqui, eu seleciono o mês, tá? Aqui em cima, não tem problema, ele está afastado da minha informação.
seleciono meus dados, venho aqui em inserir, seleciono aqui esse tipo de gráfico, eu quero colocar em formato de barras, e aqui eu posso ver. Vou colocar aqui ele baixinho, vou colocar aqui o meu total. Quero saber os meus valores aqui no meu gráfico. Clico no meu gráfico, e aqui em design, adicionar elementos de gráfico. Pode ver aqui que eu tenho rótulo de dados. Então aqui eu posso marcar a minha opção e aqui eu posso ver o valor. Se não quiser ter esse trabalho de vir aqui selecionar, nessa opção em design eu tenho alguns gráficos já feitos, tá? Posso vir aqui, ó, posso selecionar aqui e ele já vai mostrar os meses para mim, tudo direitinho. Eu posso escolher um gráfico que seja de acordo com a minha necessidade. Vou colocar esse aqui para dar uma cor na minha planilha. Aqui é o meu total. E eu quero fazer um com contas pagas e contas em aberto. Eu fazer separado para poder ter uma noção um pouco diferenciada. Vou colocar esse aqui como em 3D. E vou colocar aqui no mesmo tamanho no meu gráfico de valor total. Isso aqui já são coisas que eu estou acrescentando, não necessariamente você vai fazer, tá? Mas é tudo que eu estou colocando aqui, são coisas para poder dar uma melhorada na sua planilha de contas. Então aqui eu posso colocar status, e aqui eu já tenho a minha cor. O pago é o meu azul e o laranja é o meu em aberto. Então vejamos aqui que eu tenho aqui 770 em janeiro e 500 em fevereiro. Se eu alterar aqui alguma informação, digamos que eu só coloquei em fevereiro o aluguel, eu quero colocar que eu tive roupa, vou colocar aqui outra descrição, lanche no meu cartão lá, e o meu lanche me rendeu R$100 em fevereiro de 2020, e o meu status aqui vou colocar como pago. Então vejamos que aqui ele já alterou para mim. Então eu consigo acompanhar essas informações, tá? De uma forma dinâmica. Então vou estar vendo os meus gastos, vou estar vendo tudo que está acontecendo aqui no meu financeiro de uma forma bem completa, porque aqui eu vou estar vendo todos os meus gastos. Eu posso filtrar aqui qual cartão eu queira ver aqui minhas contas que estão em aberto, e eu consigo saber, se eu tiver uma conta parcelada, eu vou colocar aqui as minhas parcelas e cada mês referente. Então aqui eu vou estar acompanhando os valores dos gastos de cada conta que eu tenho e como ele vai ficar no meu bolso, né? Eu posso ver aqui, se eu quiser colocar aqui a receita, se eu tenho uma receita, o meu salário, eu quero colocar o meu salário, poder acompanhar se esse salário ele é maior ou inferior às minhas despesas. Então é uma planilha simples. Você vê que a gente conseguiu montar aqui, demorou um pouquinho, porque eu quis colocar um pouco mais completo, colocar algumas cores. Isso não é necessário, tá? Um gráfico também, isso aí fica a critério de vocês que vão montar a planilha, mas tá aí a planilha, certo? Então, se você gostou, deixe seu gostei. Se tá querendo essa planilha, deixa aí nos comentários, que aí eu vou estar enviando para algumas pessoas que estiverem me pedindo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal para estar acompanhando vídeos. Tem muito conteúdo de muitas formas aqui que já tem lá na minha linha de vídeos postados, tá bom? Então acompanha aí, e obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até a próxima.